Estamos de volta com o programa Questão de Direito. Estamos chegando aqui no nosso terceiro bloco, o terceiro e último bloco. Continuamos aqui com o professor Felipe, o professor André, acalorando, engrandecendo esse debate. Eu queria dar a oportunidade agora ao professor Felipe, que ele queria fazer um acréscimo numa de suas falas aqui no nosso segundo bloco. Fica à vontade, professor. Na verdade, só fazer um esclarecimento, professor Douglas, na hora da explicação sobre pedaladas, foi feita uma pequena confusão aqui, porque, como eu disse, são duas os objetos, são duas as imputações que se faz a presidente no processo de impeachment. Pedalada fiscal e abertura de crédito suplementar. Pedalada fiscal, eu expliquei a abertura dos créditos suplementares com pedalada fiscal. Pedalada, na verdade, é a contratação de operações de crédito não permitidas pela legislação. O que quer dizer isso? O governo tem um programa social, exemplo, Minha Casa Minha Vida. E o que ela faz? A Caixa Econômica Federal faz o pagamento do valor do benefício para o beneficiário e depois o Tesouro, ou seja, o governo, vai e paga a Caixa Econômica Federal. O que aconteceu nessas operações? A Caixa fazia o pagamento para o beneficiário, mas o governo não pagava a Caixa, e a Caixa ficava no prejuízo. Então, as contratações dessas operações de crédito do ente controlado para com o ente controlador é que caracterizou essas pedaladas fiscais. É o governo não pagar o banco público por ele controlado e utilizar isso para fazer política fiscal. Então, isso que caracteriza pedalada, né? Então, por esses dois atos, o que eu expliquei no bloco anterior, sobre abertura de crédito suplementar e agora contratação de operações de crédito, é isso que caracteriza as acusações no processo de impeachment. Perfeito. Eu acredito que, diante de tudo isso que a gente está discutindo, inclusive observando na nossa cidade aqui, na nossa região, que tem acontecido na política também do governador Valadares, eu acho que é interessante a gente trazer um pouco essa discussão para cá. Porque nós estamos diante de um fato atípico na nossa cidade, em que nós tivemos afastamento de alguns vereadores por uma suspeita de irregularidades, de crimes cometidos. E muito se questiona, inclusive pela população de governador Valadares, se há de fato ou não esses crimes, mas também uma cobrança da Câmara em relação ao que a Câmara pode fazer enquanto ente legislativo. E muito se questiona se a Câmara poderia caçar os vereadores pela quebra do decoro, e inclusive surge outra discussão em cima disso. Vamos imaginar que a Câmara caça os vereadores e depois eles sejam absolvidos no processo criminal, ou não seja nem oferecida denúncia contra alguns deles, depois de se apurar da fase de inquérito. Como é que fica isso? Eu queria trazer essa discussão para os dois professores. Como é que fica? Tem alguma vinculação? Tem alguma ligação? Professor André, a gente tem que observar de fato isso? Como é que fica isso? Na verdade, é interessante o nosso cenário nacional e municipal. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados está afastado, né? O Eduardo Cunha está afastado. Em Valadares, também vários parlamentares, vários vereadores, eles foram afastados. E, na verdade, existe nós estamos numa fase de investigação, já quase terminando, ou já terminou, não estou atento a esses acontecimentos pormenores, mas é fato que esses vereadores, existem, a mídia fala de suposta acusação contra eles. Então, existem acusações, que eu não quero entrar no mérito das acusações. Mas, na verdade, muito se fala em desvio de dinheiro público, em contratos, etc. A Constituição Federal, ela fala que o parlamentar ele pode ser cassado em virtude de recebimentos de vantagens indevidas e pela conduta que macule o decoro parlamentar. O que seria o decoro parlamentar? Decoro parlamentar seria uma conduta ilibada, imaculada, que o parlamentar
deve exercer na sua função de, no caso Valadares, vereador. Então é o seguinte, quando ocorre essa cassação, como que ocorre essa cassação? A Câmara Municipal, ela deverá ser provocada ou pela mesa diretora ou por um partido político. E o seguinte, aí inicia lá, a Câmara tem uma comissão de ética, vai iniciar o processo. Aí o seguinte, o vereador, ele sendo cassado pela conduta incompatível com o decoro parlamentar, isso requer uma maioria absoluta dos membros da casa para a cassação. E o seguinte, mesmo que ele seja absolvido na justiça posteriormente, ele vai perder o mandato, porque a Casa Legislativa, a Constituição é clara. A Casa Legislativa, nesse caso, 2 casos, conduta contra o decoro parlamentar e recebimento de alguma verba indevida, ele pode ser cassado. Então, mesmo que na esfera judicial o parlamentar seja absolvido, na prática, o julgamento da Casa Legislativa, ele é totalmente válido. Então, na verdade, se houver, no caso, uma cassação e houver uma absolvição na seara penal, um não prejudica o outro, ou vice-versa. Ele pode também não ser cassado e depois ser condenado. Perfeitamente. Porque o que sucede no âmbito do Poder Legislativo é parecido com o que acontece no âmbito do Poder Executivo. Separar a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e, sobretudo, a responsabilidade administrativa que, em um determinado aspecto, se transmuda em responsabilidade política. E no âmbito da responsabilidade política, evidentemente, ingressa critérios outros que não propriamente técnicos jurídicos. Então, a responsabilidade política ela está relacionada também no aspecto positivo, ou seja, do afastamento, da cassação, a questão que envolve a maioria, a questão da base política. Então, ainda que haja uma condenação de âmbito criminal, se não houver uma maioria, se não houver uma base política para sustentar esses votos necessários à cassação, evidentemente que isso não vai acontecer. Nós podemos ver, sobretudo no âmbito nacional, da admissibilidade da acusação do processo de impeachment contra o presidente Dilma, como se tentou articular no meio político votos necessários para barrar o avanço do processo de impeachment, ou seja, para impedir o juízo positivo de admissibilidade. Então, esta questão política se resolve nesse âmbito da interlocução, das lideranças, da articulação política. E aqui eu quero deixar bem claro, do ponto de vista de uma articulação republicana, né, da interlocução entre essas lideranças que compõem o arcabouço político. Então, quando se diz que o julgamento é político, é exatamente por essas questões. São geralmente tipos abertos. O decoro parlamentar, olha, o decoro parlamentar, no caso do âmbito legislativo, está relacionado à conduta ilibada para o exercício do mandato. Ter um vereador, ter um parlamentar envolvido em atos de corrupção e veja, envolvimento é suspeita em procedimento investigatório, em acusação de natureza criminal, o que não significa necessariamente condenação, é algo que compromete o decoro. Então, os próprios pares é que vão ser chamados, a partir dessas lideranças políticas, e dizer, olha, isso ofendeu a imagem do Poder Legislativo Municipal, isso arranhou, isso comprometeu, é necessário cassá-los. E da mesma forma que se impedir um presidente da República, a cassação de um mandato parlamentar em quaisquer dos níveis também é um ato extremamente grave, porque é uma regra contra-majoritária. É uma regra que também legítima, mas ela suplanta aquela legitimidade advinda do voto. Ainda que no caso do Poder Legislativo seja pelo sistema proporcional, mas de fato é uma quebra da vontade de determinados eleitores que elegeram aquele parlamentar, mas não prejudica essas ambas esferas, seja ela criminal, judicial e política. Muito bem. A gente tem que perceber que essas pessoas que estão nos representando, porque o povo ele exerce o seu poder
por meio dos seus representantes também. Então, as pessoas que estão ali por cargos eletivos, eles passaram sim, de fato, pelo crivo do voto, e eles estão ali representando toda uma coletividade, toda uma sociedade. É a imagem do Brasil, é a imagem de uma cidade, é a imagem de um estado, é a imagem de uma região que eles estão levando à frente. Então, de fato, é interessante a gente observar, é importante a gente observar isso aí e a gente ficar atento também à lei, o que a lei diz, porque, como foi dito aqui anteriormente, existe limite para tudo. Usa-se e ouve-se muito aquele jargão, o meu direito termina onde começa o direito do outro, e vice-versa. Na verdade, professor Douglas, eu tomo a liberdade de fazer, e aqui já é uma análise própria, né? Não guarda ressonância na literatura. Eu vejo essas discussões, essas controvérsias que hoje a gente se estabelece, e isso devido à legislação que rege esses procedimentos, afastamento de vereador, procedimento de impeachment, Supremo define rito, isso deve ser uma legislação suficientemente clara. E por que nós não temos uma legislação suficientemente clara? Porque isso está ligado a um fator de instabilidade institucional. Isso nunca passou pela cabeça dos políticos, das lideranças políticas, dos parlamentares, ter uma legislação tão rígida. Nós não esperávamos, em menos de 30 anos, ter 2 processos de impeachment de presidente da República. Nós não projetamos uma república, nós não projetamos um Estado de Direito pensando que os atos de corrupção pudessem tomar a proporção que nós encontramos hoje. Então, talvez a dificuldade de observância às leis, nessa controvérsia que se estabeleceu aqui, vereadores afastados vão continuar recebendo, presidente da Câmara afastado continua com os privilégios oriundos da função, a presidente Dilma afastada continua com os privilégios do cargo, residência oficial, segurança. Por que se instaura essas discussões? Porque nós não conseguimos produzir uma legislação suficientemente clara, devido também de não pensarmos, de não nos prepararmos para tais momentos de instabilidade institucional. Acho que talvez daqui para frente essas questões retornem à agenda política do país. Interessante, professor Douglas e professor Felipe, que essa fala do Felipe, ela, podemos dizer, foi bem colocada no sentido que eu sempre em sala de aula eu converso com meus alunos e falo que o nosso poder legislativo ele é bem frágil. A culpa é nossa como cidadãos, porque nós que elegemos esse poder legislativo, ele é bem frágil. Nós temos uma Constituição de 88, perfeito, uma Constituição Federal que consagra vários direitos, sim, mas só que a nossa Constituição lá, escrita em 88, o finado Ulisses Guimarães, que fez parte da Assembleia Nacional Constituinte, nessa Constituição eu tenho muitas garantias e hoje eu acho muito exageradas, principalmente para os parlamentares. A nossa crise no Brasil, tanto o âmbito municipal como o âmbito federal, está também ligada ao poder legislativo. Então é o seguinte, nós temos essa crise em virtude. Hoje, inclusive, sugiro aqui ao programa Questão de Direito, um debate para tratar sobre imunidades. O contexto hoje de imunidade material e formal, na minha opinião, na minha visão, ele já está um pouco ultrapassado. Naquele período ele era válido, na minha visão. Hoje, principalmente a imunidade formal, já é um conceito que ficou um pouco frágil, na minha opinião. Mas não vou estender, porque não é objeto do nosso programa hoje. Eu posso concluir a minha fala afirmando, o poder legislativo hoje nosso é frágil. A presidente Dilma, tudo leva a crer que ela vai ser afastada em definitivo do cargo. Como consequência, ela terá 8 anos que ela vai ficar inelegível. Podemos ter, de acordo com o cenário nacional, nós podemos ter várias outras denúncias e até possíveis, né, o professor Felipe disse, ações penais em face da presidente Dilma. Então, o recado que eu deixo para o público, os alunos, as pessoas que acompanham o programa Questão de Direito, é justamente esse, consciência. Tem um autor alemão chamado Konrad Rex que fala, é preciso ter vontade de constituição.
A vontade de Constituição também é vontade de ver os direitos efetivados e e saber votar, aprender a escolher os parlamentares. Muito bem. O programa Questão de Direito chega ao seu final. Você que nos assistiu aqui, que nos acompanhou, que nos acompanha sempre nas discussões que temos aqui. Nós temos um canal no YouTube, onde os programas que são discutidos aqui, os temas relevantes que nós trabalhamos aqui, são ali expostos, estão à sua disposição. Nós temos também uma página no Facebook do programa Questão de Direito, onde você pode curtir, onde você pode nos acompanhar, mandar inclusive a sua sugestão de tema para o programa, para que nós possamos aqui engrandecer tanto o programa quanto o conhecimento que você recebe na sua casa. Quero agradecer aqui o professor Felipe, quero agradecer também o professor André pela contribuição brilhante que trouxeram aqui nesse dia e dizer que o programa Questão de Direito fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa com um novo tema, com uma nova discussão e eu tenho certeza que vai engrandecer tanto a nossa TV Univale quanto o curso de Direito aqui da Univale e a nossa universidade como um todo, porque nós estamos aqui fazendo também o nosso papel social, construindo conhecimento e difundindo esse conhecimento para toda a nossa cidade e região. Um abraço a todos e até a próxima.